Boa noite. Vamos dar início ao seminário desse ano sobre neurose obsessiva, que pela presença de vocês eu já pude notar que desperta bastante curiosidade. Eu vou situar a neurose obsessiva a partir de 4 elementos que me parecem decisivos para poder abordá-la hoje. O primeiro ponto diz respeito à vigência de uma objeção, de uma crítica, que contribui para a criação de uma resistência em relação à neurose obsessiva entre os praticantes da psicanálise. É notório que os comentários mais ou menos silenciosos, mais ou menos alardeados em relação à neurose obsessiva, vem sempre marcado por crítica, degradação, implicância. E eu gostaria de ressaltar que isso é responsável pela criação de uma resistência que vai acabar contribuindo com um determinado tipo de política que é muito típica do obsessivo. Uma das vertentes políticas da neurose obsessiva tem a ver com o excesso de ironia. O segundo ponto, todos esses elementos eu vou pedir a vocês que me deem um tempo para poder desenvolvê-los e ao final vocês me dirigem as questões que tiverem interesse. O segundo ponto, a partir do qual me parece necessário hoje situar a neurose obsessiva, é poder afirmar a vigência de uma aproximação equivocada entre o que na psicanálise é nomeado como neurose obsessiva e o que na psiquiatria se classifica e não se nomeia, se classifica como transtorno obsessivo compulsivo. Bom, por que eu fiz essa insistência entre a nomeação e a classificação? Uma das formas de poder distinguir a nomeação na psicanálise é que o ato de nomear é um ato que implica o sujeito. O sujeito em suas diferentes manifestações. Onde é que nós recolhemos isso na obra freudiana? Através dos diferentes tipos de nomeação que Freud utilizou em relação às 5 psicanálises. O homem dos ratos, por exemplo, é nomeado através de uma fantasia. Ou seja, essa nomeação implica o sujeito por via da sua fantasia. Isso é diferente de colocar em questão o tipo de isolamento que Freud produziu em relação às nomeações. Quando ele isola a fantasia do homem dos ratos como sendo o fator decisivo para a nomeação, isso tem consequências. Isso tende meio que assimilar o conjunto da sintomatologia e o conjunto da problemática em torno da fantasia dos ratos. Por isso que vai ser necessário voltar ao homem dos ratos, voltar à forma como Lacan trabalhou esse caso
que, como de algum de vocês sabem, Lacan não retomou esse caso sob a forma de um comentário do Homem dos Ratos, mas isso gerou um outro trabalho. Então é inteiramente diferente nomear e classificar. Quando se tem o objetivo de classificar, tem-se ao mesmo tempo o privilégio de poder isolar alguns traços que podem ser recolhidos de forma repetitiva entre o fenômeno em questão. Então, se eu classifico a neurose obsessiva, eu vou isolar, eu vou selecionar determinados sintomas e determinadas compulsões que vão poder sempre serem reconhecidas nas diferentes manifestações. Quando eu classifico, eu não tenho a necessidade que está em jogo na nomeação, que é a implicação do sujeito. O terceiro ponto que eu coloco como condição para situar a neurose obsessiva hoje é relativa a uma elaboração reduzida da neurose obsessiva em Freud, quando se considera que é no Homem dos Ratos que se encontra a palavra conclusiva de Freud em relação a esse tema. Então, com isso, eu não estou desconsiderando o avanço significativo do Freud nessa descrição clínica e nessa condução do tratamento, mas também estou chamando a atenção para o fato de que não é aí que vai se encontrar tudo aquilo que a obra freudiana trouxe de consequência e de contribuição para a neurose obsessiva. O quarto termo que situa a neurose obsessiva é a voz. Só que a voz, tal como elaborada na obra do Lacan, retomando a relação entre o olhar e a voz na constituição do fantasma. Então vai ser a partir de uma retomada dessa ligação do lugar da voz e do olhar que nós vamos poder conferir uma contribuição extraordinária que o Lacan realizou, no sentido de mostrar que, se é verdade, como nós encontramos na obra dele, que o fantasma é estruturado pela pregnância do olhar, há necessidade de poder dar um destaque promovido por ele mesmo, mas não articulado por ele, entre a voz e o olhar na constituição do sujeito. O que significa que eu já estou deixando indicado que uma das maneiras de avançar no tema da neurose obsessiva pós-Homem dos Ratos é retomar o caso pela estrutura do fantasma. E essa estrutura, dizer que há uma estrutura do fantasma, já é diferente de deixar a questão da forma como ela foi apresentada em Freud. Que Freud apresenta não um fantasma no sentido de uma estrutura que pode ser isolada das suas determinações. Mas no Homem dos Ratos, Freud faz questão de mostrar de como essa fantasia dos ratos fixa o sujeito numa satisfação extremamente dolorosa. O que vai nos levar necessariamente a uma condição a ter que distinguir o fantasma da forma como ele foi articulado pelo Freud e da forma como ele foi articulado pelo Lacan. E eu já chamo a atenção de vocês, para aqueles que tiverem curiosidade, a cada seminário eu vou fazer um conjunto de indicações de bibliografia. Eu já chamo a atenção para o fato de que
existe na obra freudiana um texto, que é o texto que vai nos permitir retomar a questão do fantasma, que é o texto Bate-se numa Criança. Vejam bem, é considerado o texto mais extraordinário de Freud em relação à fantasia. Mas esse texto foi escrito praticamente quase 20 anos depois do Homem dos Ratos. Na obra freudiana não se recolhe uma contribuição do Bate-se numa Criança articulado pelo próprio Freud em relação à problemática do obsessivo. Isso é um trabalho a ser construído. Da mesma forma, não se encontra na obra freudiana um título, como se encontra em um dos seminários do Lacan, que nós vamos ver algumas lições. É impossível encontrar na obra freudiana uma logicização da fantasia. Existe uma passagem, então, quando Lacan coloca o título do seminário, A Lógica do Fantasma, e toda vez que eu me referi aqui equivocadamente à fantasia, em se tratando do Homem dos Ratos, vocês podem considerar que eu estou me referindo ao fantasma. Não deve ter sido por acaso que Lacan nomeou um de seus seminários A Lógica do Fantasma, e tendo precedido o fantasma por uma denominação lógica. Eu penso que também não seja muito difícil de recolher nesses 4 pontos, agora já fazendo uma pequena extensão em relação a cada um deles. Pelo menos isso pode ser tornado público na medida que não é estranho aos praticantes. Uma dificuldade bastante acentuada das analistas mulheres em relação aos neuróticos obsessivos homens. E muitas vezes essas dificuldades que as analistas mulheres encontram em relação aos neuróticos obsessivos homens tendem a serem deixadas como se fosse um problema assim de falta de mais manejo, falta de conhecimento, né? Eu pretendo chegar a alcançar pontos como esse, que dizem respeito, em se tratando do neurótico obsessivo, bastante delicados. Principalmente quando se tem a oportunidade de ter recebido ou receber analisantes do tipo obsessivo que, por exemplo, na minha experiência, antes de virem se consultar comigo, passaram fazendo análise com mulheres e aquilo que eles comentam dessa experiência. Se eu fiz questão de isolar esse primeiro ponto como um fator bastante importante de ser considerado, essa objeção e essa crítica excessiva aos neuróticos obsessivos, a tal ponto que isso circula de uma forma que denigre manifestações que evocam de muito longe a neurose obsessiva, muito mais de forma estereotipada, de selvagem, do que propriamente a neurose obsessiva. É porque, sendo obsessivo esse sujeito que, de certa maneira, se dá a ver através da compulsão, por exemplo, se dá a ver através da insistência repetitiva de algumas ideias, é muito fácil de tipificá-lo. É muito fácil, assim, de encaixá-lo num determinado tipo de adjetivo. Mas a verdade é que toda vez que nós nos referimos à neurose obsessiva dessa forma,
seja porque o sujeito lava muito a mão, seja porque o sujeito repete muito uma ideia, quando nós tipificamos isso de neurose obsessiva, nós estamos a quilômetros e quilômetros de distância de um entendimento minimamente razoável do que significa neurose obsessiva. Bom, eu disse que é preciso ressaltar essa aproximação equivocada que existe no nosso meio de tornar semelhante a neurose obsessiva e o transtorno obsessivo compulsivo. Porque as condições para definir a neurose na psicanálise se encontram na dependência de alguns elementos estruturais que simplesmente não constam como exigência para definir um transtorno. Mas se é tão díspare assim, por que a minha insistência de colocar isso em evidência outra vez? Bom, em primeiro lugar, porque eu já tive a oportunidade de escrever sobre isso, alguns já leram aqui esse seminário que eu dei sobre neurose e depressão, em outras ocasiões tenho insistido sobre isso também, que é o fato de que no meio analítico nós ainda nos valemos dos significantes da psiquiatria. É um trabalho que precisa ser feito a cada vez que retomamos a clínica psicanalítica. Mas de uma forma mais acentuada em relação à neurose obsessiva. Porque o dito TOC, ou transtorno obsessivo compulsivo, ele ganhou um destaque assim muito importante, um compartilhamento dos analistas em relação aos procedimentos psiquiátricos dirigidos às intervenções terapêuticas do neurótico obsessivo considerado transtorno obsessivo compulsivo. Diante do avanço da ciência, sabe-se que hoje muitos sintomas obsessivos, muitas compulsões podem hoje em dia ser medicadas, condição essa que não havia até um tempo atrás. Os sujeitos são beneficiados, mas é como se passasse desapercebido que quanto mais nós nos detemos na eficácia da medicação em relação a algumas ideias obsessivas ou alguns atos compulsivos, nós compartilhamos do mesmo elemento que estrutura o saber científico, que é o quê? Que é a foraclusão da causa. Quando eu digo causa, aí estou me referindo à causa significante, ou seja, as questões que implicam um sujeito com o seu sintoma. Porque não nos interessa saber somente se um sujeito tem uma manifestação compulsiva mais repetitiva, mais insistente, ou uma ideia obsessiva que custa várias horas do seu dia em termos de dispêndio de energia e de sofrimento. Nos interessa saber como é que isso pôde se montar dessa maneira, quais são as articulações que permitiram que isso surgisse na vida de um sujeito. Então, quando nós aderimos muito rapidamente a essas intervenções que a ciência psiquiátrica nos trouxe, contribuindo para a redução da intensidade de alguns sintomas da neurose obsessiva, nós deixamos inteiramente de vista isso e começamos a trabalhar de uma forma muito próxima de uma prática de sugestão, querendo reduzir o mal-estar que essa condição repetitiva dos sintomas obsessivos promovem. Não é por acaso, portanto, que existe tanto fracasso com a clínica do obsessivo na psicanálise. Não é por acaso, portanto, que existe tanto tratamento associado entre psicanálise e psiquiatras para intervenção junto a pacientes obsessivos. Eu não tenho a menor dúvida que esse é um assunto delicado, porque é como se
nessa mensagem que eu estou trazendo a vocês houvesse uma recusa, uma objeção ao tratamento psiquiátrico. Eu espero que vocês possam estar acompanhando na referência que eu estou me valendo, porque o que eu estou afirmando a vocês é que, da forma como tem sido conduzido o entendimento, a superposição do toque com a neurose obsessiva, é a própria estrutura da neurose obsessiva no sentido psicanalítico que se perde como possível de ser explicada, de ser situada. Mas isso não nos exime de ter que afirmar, por exemplo, que se há diferença entre a neurose obsessiva e o toque, é porque Freud isolou alguns elementos sem os quais uma neurose não pode ser afirmada como tal. Ele afirmou a condição imperativa do exercício do complexo de Édipo, Édipo-castração. Então, é em função da passagem do sujeito pelo Édipo-castração, entendendo que a solução que ele vai dar à problemática da castração se encontra na dependência do mecanismo do recalque, em se tratando de um neurótico. Então, é preciso passar pelo circuito Édipo-castração se valendo do recalque. Isso significa que, em se valendo do recalque, o sujeito terá sempre de se haver com o efeito de retorno dos sintomas sobre a existência dele e os efeitos do sintoma na sua relação com o fantasma. Terá que se haver com a força do fantasma para a consistência e perpetuidade dos sintomas. Quando falamos de transtorno obsessivo compulsivo, não há qualquer tipo de exigência para situar percurso de Édipo-castração, recalque e menos ainda relação de laço entre o sintoma e o fantasma. Para aqueles que quiserem começar a se aproximar dessa relação de laço, porque, enfim, eu sei que alguns dos que estão presentes aqui estão se aproximando pela primeira vez dessa questão, porque quando eu for trazer as elaborações sobre o texto Bate-se numa Criança, eu já vou considerar que houve uma leitura. Então, para poder entender como Freud concebia essa relação entre o fantasma e o sintoma, tem um texto que é fundamental. Ele tem como título Fantasias Histéricas e sua relação com a bissexualidade. Se nós formos consultar o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais na sua 5ª edição, sobre o qual nós iremos discutir amplamente no mês de agosto com um conjunto de colegas, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando em termos de concepção de sintoma na psicanálise, na psiquiatria, segundo as exigências que desde Freud se apresentam para definir um sintoma, para isolar um sintoma, vocês podem ver a diferença fundamental que tem logo no início do DSM-5, página 19, os sintomas em nossos critérios diagnósticos integram o repertório relativamente limitado de respostas emocionais humanas a estresses internos e externos. Ou seja, os sintomas são efeitos de estresses que vêm pelo exterior ou que vêm pelo interior. Entendam que estresse é propriamente o que diz respeito ao termo, é um desgaste.
é um déficit, é o não funcionamento ideal de algum termo que é decisivo para o organismo. E se sabe que hoje, em relação à psiquiatria atual, o referente é o cérebro. Tanto é assim que não somente os sintomas são colocados numa relação. Vejam, no nosso campo, os sintomas são colocados na relação com o fantasma. Aqui não existe nenhuma relação com o fantasma, não existe nenhum comprometimento subjetivo, se trata de estresse. Por quê? Continuando a definição. Estresses internos e externos, que geralmente, diz ele, se mantém em um equilíbrio homeostático, sem a interrupção do funcionamento normal. Supõe-se, então, que existe um funcionamento equilibrado e que sofre alterações na medida em que intervém sobre o organismo estresses internos e externos. Bom, isso é muito importante, porque aqui nós estamos no fundamento dessa diferenciação, que me parece assim obrigatória de ser considerada hoje, porque inclusive, se vocês quiserem ter uma prática rigorosa no sentido de uma contribuição, se valer das contribuições da psiquiatria para a psicanálise hoje, é preciso saber também de como a psiquiatria aborda o que nós chamamos de neurose obsessiva e que eles consideram transtorno obsessivo compulsivo. Isso é importante considerar por quê? Porque é importante que vocês digam em função do que vocês querem a contribuição. E o tipo de interação medicamentosa, quando do conhecimento de alguns, ou pelo menos da potência da medicação a ser utilizada, porque nessa perspectiva da definição de sintoma, o que se visa é um retorno a um certo suposto equilíbrio. Entretanto, quando nós indicamos um paciente para um psiquiatra, o que nós estamos visando não é a eliminação ou o retorno a um equilíbrio, é uma diminuição de uma certa intensidade do sintoma que torna o sujeito refratário ao discurso analítico. Por quê? Porque ele está de tal maneira tomado por aquilo que ele não escuta. Ele até aceita de ir no analista, mas simplesmente ele não escuta. Isso é bastante comum entre alguns obsessivos e mulheres obsessivas também. Por isso que trabalhar com psiquiatras não significa eu cuido da mente e você cuida do corpo. Não, porque o sujeito, o psiquiatra, da forma como ele intervir psiquiatricamente, ele pode prejudicar a condição de elaboração de um sujeito. Por isso que essas condições, de aproximação entre os campos merecem da nossa parte uma condição assim bem mais rigorosa do que habitualmente é feito. Em particular, na neurose obsessiva, porque nós vamos poder constatar que uma das condições às quais o neurótico obsessivo é mais refratário é de ter que se haver com o sentido dos seus sintomas. Não pensem que a psicanálise começou por acaso com as histéricas, Freud conversando com elas, passeando, e elas aceitavam e como uma espécie de milagre aqueles sintomas desapareciam. É impensável que isso fosse feito com o obsessivo. Impensável. E não por acaso nós vamos poder nos deter nisso. Quer dizer, essa condição de relação, de aceitação com o que vem do outro pela histérica é muito mais dominante do que em relação ao neurótico obsessivo. Com isso eu não estou querendo dizer que a histérica é um doce de pessoa, longe disso.
Mas existem dificuldades que o sintoma introduz. E vejam, quando nós estamos nessa relação entre psiquiatria, psicanálise, neurose obsessiva, transtorno obsessivo compulsivo, é preciso notar que, ao dizer transtorno obsessivo compulsivo, nós estamos entrando nisso que na psiquiatria se chama o transtorno mental. E o transtorno mental é fundamentalmente uma síndrome. Ele é um conjunto de sintomas. Por isso que, se vocês forem aqui no DSM-5, vocês vão ver que, para tipificar uma neurose obsessiva, um transtorno obsessivo compulsivo, é necessário reunir um certo conjunto de sintomas. Mas há um outro dado bastante importante para nós, porque existe aqui já fazendo uma certa digressão, isso nós vamos ter possibilidade de retomar em agosto, mas é curioso que o transtorno obsessivo compulsivo, ele não venha sozinho, ele venha junto com os transtornos relacionados na classificação psiquiátrica. Isso aprofunda ainda mais o sentido daquilo que nós entendemos como causação. Porque se você entende que existe uma estrutura, não há por que você colocar transtornos relacionados que são somente uma extensão, uma variação dessa causação que, pela estrutura, promove uma posição obsessiva. Todos nós sabemos que a psicanálise deve à psiquiatria as classificações das quais nós nos valemos hoje na psicanálise: neurose, psicose e perversão. Mas é verdade também que, por causa disso, nós temos um outro elemento de dificuldade, que é qual? Quando nós encontramos uma definição do TOC como sendo caracterizado pela presença de obsessões e compulsões, ou compulsões. Aqui temos algo que nos interessa. Porque, para os psiquiatras, o TOC, ele é caracterizado por essa potência tanto de uma ideia quanto de um ato que se repete. E nós não podemos subestimar isso, porque, afinal de contas, de verdade existe a potência da ideia e a potência do ato. Existem atos obsessivos, compulsivos, que não se encontram diretamente ligados a uma ideia, eles são isolados. E existem atos compulsivos que estão implicados com uma ideia. Isso nós vamos encontrar no Homem dos Ratos. Ele se vê compelido, por exemplo, a obedecer determinadas vozes, que é um outro elemento bastante destacado por Freud em relação à neurose obsessiva. A voz, enquanto voz de comando vinda pelo super-eu, está presente exaustivamente no caso do Homem dos Ratos. Então ele se vê concernido a ter que tirar uma pedra do caminho e recolocar a pedra. Ele se vê outra vez constrangido a ter que contar entre um e tal número no intervalo entre os trovões. Ele se vê constrangido a ter que fazer caminhadas no sol do meio-dia durante várias e várias horas para poder perder a quantidade de quilos que ele achava que precisava perder. Cada um desses exemplos, nós temos tanto atos provocados por ideia, quanto atos que surgem ali no momento em que se realiza o acontecimento, ou seja, no momento em que
o sujeito se vê sem o suporte significante. Então, no momento em que ele haveria de se dividir, no momento em que ele se depara com um intervalo, que são exatamente as condições que os trovões introduzem. Vem um trovão e outro trovão. Entre os dois trovões você tem um intervalo. Uma das problemáticas do neurótico obsessivo tem a ver exatamente com isso, a relação com o vazio, enquanto relação que evoca a relação com o desejo. Não é por acaso que nesse tipo clínico nós vamos encontrar esse sintoma da acumulação de forma tão destacada. Não é por acaso também que é nesse tipo clínico que nós vamos ver uma relação tão estreita entre um determinado tipo de saber, que é a relação que existe aproximativamente da neurose obsessiva com o discurso universitário. Houveram psicanalistas que procuraram desenvolver esse laço. Mas voltando então a Freud, eu disse que existem limites, principalmente os limites que comportam um conjunto de elaborações encerradas em torno do texto do Homem dos Ratos. Então, mostrando desde agora que esses limites, eles devem ser considerados limites, principalmente porque, em primeiro lugar, Freud não teve tempo, não teve condições de fazer avançar dentro da sua obra as contribuições mais tardias em relação à fantasia. Mas isso não significa, de espécie alguma, que a contribuição freudiana sobre a neurose obsessiva seja limitada. Por isso mesmo eu vou falar da importância de 3 laços que existem na obra de Freud para poder situar a neurose obsessiva. Antes eu falei de 4 condições para situar hoje a neurose obsessiva, e agora eu vou falar de 3 laços que se encontram presentes em relação à neurose obsessiva no texto freudiano. O primeiro deles é o laço transferencial com Fliess. Isso foi destacado já num artigo célebre do Otávio Manoni, que se chama Análise Original, onde ele chama atenção para o fato de que o ano da análise do Homem dos Ratos coincide de ser o mesmo ano em que Fliess previu a morte de Freud. Não somente o Homem dos Ratos vai ser um referente aonde vai se poder sustentar o fracasso dessa previsão do Fliess. Antes disso, é preciso considerar que Freud levava muito a sério que esse seria o último ano da sua vida. Então é impensável que ele tenha conduzido a análise do Homem dos Ratos sem esse fantasma. Não deve ser por acaso, portanto, que o fantasma da luta de morte, da luta de prestígio, da escolha da vida ou da morte, esteja tão presente nas questões destacadas por Freud em relação ao Homem dos Ratos. Quando se lê o texto freudiano, percebe-se a inflexão que Freud dá a essa espécie de luta da vida com a morte. O tempo todo que está presente para esse homem. É um sofrimento atroz e uma tentativa de libertação. Em alguns momentos ele consegue se pacificar um pouco em relação a esse sofrimento atroz e logo em seguida ele retorna outra vez a padecer novamente do sofrimento.
A vida e a morte estão presentes ali. Isso Freud dá todo o destaque possível. E vocês sabem que também a morte está presente no ano em que Freud foi previsto que ele haveria de morrer. Essa análise termina com a morte. Em seguida, ao final da análise, o paciente volta para as fileiras de batalha da Primeira Guerra Mundial e morre. Freud faz referência a isso no final do caso. O que nos permite dizer que é um tratamento que sobrevive pelo texto. Consequentemente, esse texto tem um valor bastante significativo para nós. Isso vai nos implicar a ter que nos haver, tendo em vista que esse texto sobrevive ao analisante. E é uma coisa curiosa, porque não é o analisante que sobrevive para contar da sua análise, é o texto que sobrevive para contar do analisante. Se nós compararmos com o Homem dos Ratos, por exemplo. O Homem dos Ratos tem, inclusive, um livro onde ele conta a análise dele com Freud. Dos lobos. Comparando esses dois casos. A Dora, a mesma coisa. Também foi entrevistada por analistas americanos. O outro ponto que enlaça o Homem dos Ratos num momento muito importante da obra de Freud é que esse momento da análise do Homem dos Ratos é um momento que começa a se acentuar a constituição da institucionalização tal como conduzida por Freud. A IPA começa a nascer. Freud já tem discípulos nessa época. Então, não é o mesmo Freud da época da condução do trabalho com Dora. O outro laço que eu vou considerar decisivo para o Homem dos Ratos na obra de Freud, e que vai se repetir na obra freudiana, é o isolamento que Freud realiza em relação ao delírio obsessivo. É muito difícil, nós vamos tentar fazer esse trabalho. Espero que a gente tenha sucesso. Mas é bastante difícil no texto freudiano isolar até onde vai o que Freud chama determinação da fantasia e aquilo que é a força do delírio. Mas uma coisa é certa, em relação à neurose obsessiva, Freud sempre a distinguiu por dois elementos, nos diferentes momentos que ele tratou dela. Ele sempre destacou a ideia do obsessivo no seu viés delirante, a facilidade do obsessivo delirar. Entendam a facilidade do obsessivo delirar no sentido que as ideias são refratárias a qualquer tentativa de aproximação com a realidade dos fatos. Quer dizer, não se demove uma ideia obsessiva chamando o sujeito à razão. Isso já deixa uma dica clínica. E o outro ponto que é a grande contribuição freudiana que extrapolou o campo da psicanálise, que é a relação da neurose obsessiva com a religião. Nunca
na história dos saberes, alguém tinha mostrado que uma religião, ela é inteiramente de fundamento neurótico. Marx falou em alienação, tantos críticos se voltaram contra a religião, mas nenhum deles mostrou a estreita relação entre os rituais obsessivos e a prática religiosa. A ponto que Freud pôde afirmar que a religião é a realização universal da neurose obsessiva. Tem que ter bastante peito para afirmar isso. Não só ele mostrou, como explicou como funciona. E um elemento ainda mais significativo que eu me dei conta nesses dias, acabando de preparar o seminário para hoje. Em mais de um momento, quando Freud vai falar da relação entre psiquiatria e psicanálise, ele utiliza, em termos de tipo clínico, ele se vale da neurose obsessiva. Vai mostrar por que ele se vale da neurose obsessiva. Exatamente em função dessa condição delirante do obsessivo, para mostrar a falácia da intervenção psiquiátrica da sua época, de alinhar a potência da ideia obsessiva com uma condição familiar depreciada psiquicamente. Então ele procura mostrar que nenhum tipo de relação com a realidade, nenhum tipo de alinhamento da ideia, da força da ideia obsessiva com uma degradação psíquica familiar é suficiente para demover a ideia obsessiva. É exatamente nessa brecha que ele vai entrar, com a necessidade de que a psicanálise se distancie significativamente da psiquiatria e possa privilegiar isso que na sua obra vai se esboçar. Não vai se articular, mas vai se esboçar, que é a relação de determinação entre o sintoma e o fantasma. Se vocês consultarem um texto como Psiquiatria e Psicanálise, que é a conferência 16 das conferências introdutórias, e é do volume 16 também, da obra de Freud, quando Freud começa a fazer distinção da psiquiatria com a psicanálise, ele pega o caso de um delírio de ciúme feminino numa manifestação delirante obsessiva. E ele vai em cima desse ponto, de mostrar como a relação com a realidade é insuficiente, e vai falar muitas coisas desagradáveis sobre a intervenção psiquiátrica. Se é tão necessário hoje, mais uma vez, insistir sobre o que nós entendemos como neurose e o que é apresentado no nosso momento histórico como transtorno, e as promessas que essa apresentação da neurose obsessiva pelo transtorno, ou seja, já sem nenhum tipo de presença de subjetividade, porque é isso que significa o transtorno, o grau zero da subjetividade. Quando nós nos deixamos cativar suficientemente por essa equivalência, como se os dois fossem sinônimos, né? Nós perdemos de vista algumas rigorizações que eu vou começar a retomar com vocês hoje, a partir exatamente desse conceito de neurose. Porque a neurose também em Freud, ela não pode ser definida somente como o
produto de um percurso de um sujeito pelo Édipo castração, tendo escolhido para se haver com a castração com o mecanismo do recalque. Porque a neurose não se resume a isso. Porque isso é a neurose no sentido da estrutura. Mas nós temos a atualização da neurose nas relações, em particular na relação com o analista. Então, a partir de qual referente Freud vai mostrar que a neurose faz constar esse elemento de retorno que é típico da sua solução pelo recalque? Por onde vai retornar? E não respondam com tanta prontidão que vai retornar pelo sintoma. Sim, é certo dizer que é pelo sintoma, mas antes disso, a condição de retorno promovido pelo recalque se realiza no plano da transferência. É na transferência que vai haver um retorno das questões do sujeito, inclusive dos seus sintomas. Não sei se vocês começam a perceber agora porque que o primeiro ponto que eu apresentei aqui tem a ver com essa crítica que acaba produzindo uma resistência ao neurótico obsessivo, não somente porque tende a ler com muita rapidez a significação de alguns atos ou a significação de alguns pensamentos, mas muito mais do que isso também é que, se há essa crítica em relação à neurose obsessiva, isso impede que o retorno dos sintomas se dê na transferência. E isso com o neurótico obsessivo é muito importante, por quê? Porque há todo um conjunto de sintomatologia obsessiva que tende ao acting out. Não pensem que foi por acaso que quando Lacan retoma um caso de neurose obsessiva, o caso do Ernest Cris, dos miolos frescos, é um caso de acting out. O acting out anda junto com o sintoma obsessivo. Anda junto numa economia que é diferente daquela do sintoma histérico, e que nós vamos tentar precisar mais adiante. Então, quando eu chamei a atenção para a condição de articulação da neurose obsessiva em relação a uma redução, um trabalho de decantação dessa crítica, não é de eliminação, não é de condescendência, não é de piedade com sofrimento, mas é de articulação das questões, de forma que se possa olhar e se possa escutar para aquilo que está em jogo no sofrimento de um sujeito, de uma forma que não tenha só essa visada imediatista, de imediatamente classificá-lo, encerrá-lo numa significação de caráter absoluto. Porque é notável que muitos sujeitos obsessivos, eles mesmos, advirtam ao analista que o analista já deve estar cansado de escutar algumas coisas neles que se repetem e que mesmo o analista tendo já falado algumas coisas para eles, isso não sai do lugar. Isso parte do próprio obsessivo. Por isso, então, é preciso considerar que aonde essa condição de retorno, que a solução da neurose enquanto neurose, ou seja, pelo mecanismo do recalque,
faz retornar é no plano da transferência. E, consequentemente, é no plano da transferência, é do lado da escuta do analista que se exige também que possam haver condições de reconhecimento de sujeito do lado do analisante. Para que isso aconteça, é decisiva a não classificação, mas sim poder explorar isso que Freud chamou o sentido dos sintomas, que o sintoma seja o primeiro termo, a primeira condição para que o sujeito conecte a sua história com o seu sofrimento. Ou seja, ele entre na sua problemática, que o analista faça falar o sintoma. Isso é uma dificuldade com a neurose obsessiva, por quê? Porque muitos sujeitos sofrem acentuadamente, então eles reduzem a implicação, eles reduzem os comentários. É preciso ter, digamos assim, uma disposição diferente de quando se conduz uma cura como a histérica, que não precisa insistir tanto para ela se manifestar. Com o obsessivo, devido à modalidade do sofrimento, é mais difícil que eles se detenham com tanta minuciosidade, com tanta lembrança, com tanta implicação, com tanto reconhecimento que é necessário nessas ocasiões iniciais do tratamento. Tanto é assim que não é incomum também entre aqueles que estão aqui, são praticantes da psicanálise, perceberem que a clínica do obsessivo, ela praticamente a possibilidade de uma análise ser encaminhada para o seu termo conclusivo, ou seja, o sujeito levar a análise até um ponto onde ele de fato consegue se desvencilhar do sofrimento dos sintomas e, mais do que isso, dar um passo além, de forma a poder assumir, construindo uma nova posição subjetiva, posição essa que lhe permite não padecer do mesmo sofrimento de antes. Porque vocês sabem que o que está em jogo na experiência da psicanálise não é apenas o que Freud muitas vezes deixou indicar, quer dizer, Freud acreditava que a psicanálise curava as neuroses. Mas curar as neuroses não significa apenas encontrar o sentido dos sintomas ou uma redução do sofrimento deles. A cura, no sentido psicanalítico, depois das contribuições trazidas pelo ensinamento do Lacan, implica na construção de uma outra posição essa, que vai mudar a relação do sujeito com o gozo. Ou seja, ele não vai se implicar mais em tentar satisfazer o outro, seja esse outro seu parceiro, um familiar, ou alguém a quem ele cativa só no seu próprio pensamento. Vai ter que haver uma mudança dessa forma de gozar. E para que haja essa mudança, não é suficiente que tenha havido um quase desaparecimento do sintoma. Por isso mesmo que a neurose obsessiva coloca sérias dificuldades, porque vocês sabem que Freud disse que, comparando a neurose obsessiva e a neurose histérica, ele disse: do lado da neurose histérica, Freud alinhava a inventividade. Do lado da neurose obsessiva, ele alinhava a inteligência. A inteligência e o êxito social. Essas observações esparsas que se encontram na obra de Freud em relação ao obsessivo deixa bem indicado também a dificuldade que está em jogo quando o criador da psicanálise estabelece que
Não somente inteligência, mas êxito no laço social. Isso é um fator alarmante para nós. Por quê? Porque os sintomas obsessivos têm caráter adaptativo. O sujeito tem êxito socialmente a partir de uma sintomatologia obsessiva. Nós não precisamos pensar somente nas condutas repetitivas dos operários das fábricas que evocam as atitudes repetitivas do sintoma obsessivo. Não. Nós podemos pensar de maneira muito mais avançada da condição de gozo que o reconhecimento pelo ultrapassamento das condições que são esperadas para um bom empregado numa grande corporação, e que participam diretamente esse reconhecimento quando o sujeito se mostra além daquilo que é esperado no seu desempenho, ele traz mais ainda satisfação para o patrão, tendo vendido, por exemplo, não sei quantos seguros por mês, sendo um gerente de banco, como muitos de vocês já devem ter sido assediados pelas suas ou pelos seus gerentes, que querem sempre vender alguma bugiganga participando dessa lógica obsessiva. É o sujeito que se destaca porque ele, enfim, faz mais do que os outros. E essa prontidão para fazer por um outro, que exige dele cada vez mais dispêndio e cada vez mais sacrifício, aí nós temos um funcionamento obsessivo ideal. Então, essa característica que Freud tão bem indicou, da ligação do sintoma obsessivo com o laço social, é algo que, se por um lado pode nos chamar a atenção para a dificuldade de intervenção em alguns sintomas obsessivos, acho que está ficando meio frio isso aqui, não está não? Chico. Valeu. Não só nos coloca numa condição de advertência em relação à potência de alguns sintomas obsessivos, né, minimamente como esses que eu mencionei, mas também coloca uma dificuldade a mais que tem a ver com o sujeito ter que abrir mão de um sintoma que lhe trouxe êxito. Isso não é muito fácil. Uma coisa é você abrir mão de um sintoma que só te traz mal-estar. Outra coisa é você ter que abrir mão de um sintoma que te distingue, pelo qual você, inclusive, é admirado. Essas são condições que um analista, seguindo a orientação freudiana, são alguns desafios que um analista, seguindo a orientação freudiana, tem que necessariamente se haver. Ou seja, precisa haver um desejo muito decidido do lado do psicanalista para não fazer concessão ao êxito social do sintoma. Porque muitas vezes são os nossos colegas que estão nos nossos divãs e que, por sua vez, os outros nossos colegas vêm nos advertir. Poxa, depois que o sujeito entrou em análise com você, só vai ladeira abaixo. Se separou, perdeu o emprego, está mais pobre do que era, teve que vender o apartamento, mas está melhorando. Não é muito fácil fazer isso, mas é um desafio que está colocado a partir da orientação freudiana em relação a essa adaptabilidade do sintoma e a condição de êxito no laço social. Isso é muito comum entre os lacanianos, isso era muito visível na época do Lacan. O Lacan teve alguns, principalmente obsessivos, que tinham fortuna,
Em geral, ele levava o sujeito à ruína. Fazia com que o sujeito tivesse que abdicar inteiramente, primeiro pagando a ele, né? E depois tendo que criar uma outra coisa que não fosse só viver do dinheiro dado pelo outro. Que, sem sombra de dúvida, é uma grande dificuldade de tratar de pessoas que recebem dinheiro para passar o resto da vida sem precisar trabalhar. Não é uma coisa fácil de se lidar. O nível de implicação com a vida é inteiramente diferente. Que horas são? Quanto? 9h35. Então, eu hoje apresentei uma primeira indicação do tema. Vou solicitar que, para que vocês, no próximo seminário, eu vou retomar a maneira como, porque hoje eu apresentei a partir do Freud. No próximo seminário, eu vou apresentar como, a partir do Lacan, é necessário entender essa diferença da neurose em relação à psiquiatria que já foi apresentado hoje. E quais são os textos que nos permitem uma articulação mais rigorosa na obra do Lacan, visando a essa estrutura da neurose. Em se tratando da relação psiquiatria-psicanálise, eu vou indicar para vocês alguns textos, mas não só textos que tratam de maneira, assim, etérea, como se fosse um problema de estudo de curiosidade sobre psiquiatria e psicanálise, mas visando já esses pontos que foram comentados hoje. Pelo site do Vox, vocês acessam, e podem também acessar por fora dele, mas está logo no primeiro dos parceiros, é o Instituto Márcio Peter Conexão Lacaniana. Lá no site do Márcio, vocês têm um ícone à direita, que é a biblioteca online, que são os artigos, os textos, os seminários. Cliquem nesse ícone, textos, e leiam o texto Notas sobre a Psiquiatria do século XXI e a Psicanálise do século XIX. O segundo texto, A Psicanálise como Diagnóstico da Psiquiatria. Terceiro texto, Psicanálise, Sujeito e Psiquiatria. Do que eu falei hoje, os dois primeiros artigos mantêm uma convergência mais estreita. Existe um texto também que, por sua vez, deu título a essa discussão que vai acontecer em agosto, promovida pelo Vox, sobre o DSM-5. É um texto do Ricardo Goldenberg, que vai estar aqui, onde vocês todos já estão convidados para a semana que vem, nesse mesmo horário. O Ricardo vai estar falando sobre mulheres. O texto dele se chama O DSM-4 Entre Nós. Está publicado no Livro Negro da Psicopatologia Contemporânea, editora Via Lettera. Tá? Tem um texto da minha autoria que se chama Não Haverá Psiquiatria Sem Psicanálise. Está na revista Literal 13, que na semana que vem, de forma a facilitar o acesso de vocês a esse texto e outros textos que existem, que merecem ser lidos dessa revista, vamos ter alguns exemplares aqui que a Escola de Campinas vai colocar à disposição.
Já vou adiantar, então, esses textos que eu mencionei agora são textos que vocês vão escutar os ecos do que foi falado hoje aqui. E eu já vou deixar indicados os textos sobre os quais eu vou me deter de comentar no próximo seminário. Eu vou sempre procurar indicar um conjunto de textos, dizer desses textos quais o que mantém mais relação com o que eu trouxe e outros que podem ser suplementares. Então, os do Márcio são os dois primeiros. Me vali bastante desse texto que eu escrevi sobre não haverá psiquiatria sem psicanálise. Mas também já entrei em comentários hoje sobre dois textos do Lacan que eu vou comentar no seminário que vem. O primeiro deles é a introdução à edição alemã de um primeiro volume dos escritos. Isso está nesse volume que se chama Outros Escritos. E o outro texto que se chama A Psicanálise Verdadeira e a Falsa, que está no livro dele que se chama Escritos. Um dos escritos, outro dos outros escritos. Eu vou procurar não trazer bibliografia demais para que vocês tenham, por exemplo, esses dois textos que eu indiquei para o próximo seminário, vocês não, caso não tenham tempo, não tem problema, podem ler depois. O importante é que quem quiser acompanhar, que leia esses textos que eu indiquei, dos quais eu me orientei para hoje, que tem mais convergência. As perguntas agora. Não, está nos escritos. É um texto de 58, se eu não me engano. Eu comentei esse texto aqui, A Psicanálise Verdadeira e a Falsa, quando eu fiz menção a uma observação do Lacan nesse texto sobre o nazismo. Alguém? Diga. Coloca para poder sair na gravação. Você falou do delírio, né? Uhum. E o Freud é que traz esse tipo de delírio do obsessivo e também a dúvida obsessiva, né? Uhum. Chamava loucura da dúvida. Isso. Na psiquiatria da época, né? E que aí ele vai trazer para a neurose, né? Ele coloca dentro da neurose. Mas ele estabelece uma diferença entre o recalque na neurose obsessiva e na histeria, né? E da ordem de um desligamento na neurose obsessiva, né? Tem a ver com aquilo que você falava do sentido, porque a histérica vai fazendo ligações, conexões, né? Sim, essa é uma parte que eu não entrei hoje, mas que você tem toda a razão, que eu vou entrar mais exaustivamente depois de apresentar o tema pelo Lacan para poder cercar a estrutura, né? Mas certamente existe uma diferença em relação ao mecanismo do recalque, e Freud também dá muito realce à presença da negação no neurótico obsessivo. É algo que se apreende com muita facilidade nessa clínica. São sujeitos que se valem de muita denegação. Não só a negação, mas o não do não. E é nesse sentido que nós vemos um funcionamento, entre aspas, mais fraco na neurose obsessiva, que precisa sempre estar sendo recoberto, refeito pela denegação. Mas não é só mais fraco no sentido simbólico, porque na verdade essa constituição simbólica do neurótico obsessivo abre condições para ele que não abre para a histérica. Por exemplo,
nós temos associado ao sintoma obsessivo, por via da denegação, quando eu falei aqui do acting out, uma presença muito marcante de atos perversos. Entendendo que atos perversos não tem absolutamente nada a ver com prática erótica fora dos padrões habituais. Nada a ver com isso, né? Atos perversos têm a ver com uma certa fixação no objeto de satisfação, que o sujeito renova essa satisfação utilizando de diferentes denegações. Principalmente quando se trata do objeto paixão. O obsessivo é extremamente sensível às manifestações perversas de forma a reconquistar uma paixão. Então ele é capaz de ter atitudes inteiramente extraordinárias, mas inteiramente fora da sua competência de sustentação. Isso implica muito mais um caráter exibicionista e impulsivo, aonde ele se faz constar, como dizia o Lacan, como grande, como aquele sapo que incha, aparece de um tamanho grandioso, mas que muito rapidamente murcha e falece. Essa condição do mecanismo do recalque que se associa com a denegação abre possibilidade do sujeito se valer desses atos perversos, onde ele encontra a condição de um colamento com o eu ideal, do qual ele faz tanta questão de preservar. Porque quando Lacan, quando eu falava aqui, que é um ponto que eu vou ainda introduzir também, quando eu disse que o Lacan comenta o Homem dos Ratos a partir do texto da família, que é a herança do comentário dele sobre o Homem dos Ratos, é curioso porque o texto Mito Individual do Neurótico, é o texto que é efeito do seminário sobre o comentário do Homem dos Ratos. É muito curioso que o Lacan tenha dedicado um texto onde ele isola um mito como efeito de elaboração da neurose obsessiva. Porque, de fato, na neurose obsessiva, nós encontramos um mito, que é o mito do herói. Isso Sérgio Leclerc falou com todas as letras naquele livrinho dele que se chama Psicanalizar. Ele diz: o obsessivo é, antes de qualquer coisa, um sujeito que se sente um distinguido. Um distinguido é diferente de um eleito. O eleito é a questão do paranoico, o distinguido é a questão do obsessivo. Sim. No distinguido, ele é aquele que permanece entre os pares, só que com uma condição acima dos pares. Que isso é que é interessante no obsessivo, porque ele acha que ele tem alguma coisa diferente. Mas a gente é aquela sabedoria popular, é o sujeito que se acha, né? Mas é um pobretão que se acha milionário, né? É um impotente que se acha bom de cama, né? É um repressor que se considera um libertário. O obsessivo é assim, ele funciona dessa forma. Mas ele só funciona dessa forma porque ele tem uma mitologia própria, que é a mitologia do herói, do distinguido, daquele que pode fazer mais do que os outros. E o notável é que essa mitologia o impulsiona. Ele, de fato, faz mais do que os outros. É verdade. Só que ele faz mais do que os outros, não com o objetivo
de poder extrair desse fazer a mais para uma realização dele mesmo, mas a serviço de se mostrar como um distinguido para os outros. Então ele é, antes ainda, aquele que não goza, para gozar, se fazendo reconhecer de forma inteiramente insana para um outro, a quem ele quer se ver como admirável. Freud não falou que esses sujeitos tinham um traço que os distinguia pela inteligência por acaso. É verdade. A universidade está cheia de obsessivo, não é por acaso. Isso não tem demérito nenhum. O problema é que os sujeitos trabalham de tal forma, por exemplo, para conquistar um cargo, para conquistar uma função, que quando eles chegam lá a ser professor titular, por exemplo, eles se tornam professor titular, mas aquilo que menos interessa para eles é dar aula. Eles praguejam contra a universidade, que é, por sua vez, o lugar mais tensionante que existe em relação aos saberes. Então é o sujeito que não quer dar aula, é o sujeito que mete a boca na condição de professor, é o sujeito que acha que o seu tema já não vale mais nada, é o sujeito que fica tentando contar os anos para aposentadoria, que depois que ele chegou ali onde ele chegou, não resta mais nada senão esperar morrer. Aí você tem o cruzamento de vários mitos obsessivos, o mito da morte, da espera da morte do outro. Mas é surpreendente que o Lacan tenha tido essa sacação, porque de fato é o que se encontra na sintomatologia do obsessivo. O sujeito se considera um distinguido, entendendo que essa condição de distinção ele está disposto a se entregar de tal maneira, a se fazer reconhecer pelo outro num lugar idealizado, que ele é capaz de produzir acting outs, de sair inteiramente fora do circuito de elaboração. Tal é a dominância disso nele. Está de acordo, Giovana? Está de acordo, Zé? Total. Ouvi uma voz de Santos aí atrás. Fala, Hélio. Não é a minha, não. Está de acordo ou não? 99,9. Eu estava falando eu só me lembrei quando você estava falando desse exercício constante, né, que o obsessivo faz. Não porque para ele seja importante o sucesso, mas o sucesso para ele é como o outro vê, né? Eu me lembrei daquele filme Cisne Negro, que o artista faz isso, né? Quer dizer, ela era uma bailarina, e ela tinha que treinar exaustivamente, sempre com uma exigência enorme, né? E a gente vê isso constantemente, né? Nesses artistas que se sobressaem, assim. Só um exemplo que eu lembrei. Só retomando um pouco essa questão a respeito do colamento do ato perverso com o eu ideal, você está propondo aí, bom, enfim, isso se propõe como uma saída à submissão superegóica no obsessivo? Não é propriamente uma saída, isso aí é a mola de sustentação do sujeito ao superior, porque é dessa forma que ele se entrega incondicionalmente a uma imagem idealizada dele mesmo. Então ele é capaz de, em nome da sustentação dessa imagem ideal, poder servir cruelmente a alguém que encarne o lugar do superior para ele.
O que mostra bem que não é impensável a produção de um obsessivo. Vejam, quando Freud disse que ele sabia que sujeitos como ele tiveram sucesso e se destacaram porque foram os privilegiados pela mãe, ele está falando uma verdade bem significativa em se tratando da neurose obsessiva. Porque nós sabemos que faz parte da economia do desejo materno um componente que é solidário, que participa no seu gozo com a produção de obsessivo. Quer dizer, existe um gozo no desejo da mãe que se realiza, que se efetiva na medida em que ela investe no filho nessa posição de obsessivo. E o que significa isso? Significa que ela vai insistir para que esse filho traga, enfim, para ela a realização da imagem masculina de uma forma que ela, como histérica, não consegue sustentar nas suas realizações fálicas no meio social. Ou seja, ela não tem realizações intercambiáveis naquilo que é reconhecido culturalmente de forma sustentada, e tampouco ela reconhece que o homem com quem ela comparte a vida tenha condição suficiente para poder trazer isso para ela. Então, o viés de implicação do desejo da mãe para a produção de um filho obsessivo está diretamente conectado a essa necessidade, em se tratando de uma mãe histérica, de manter um pai, ou seja, de um homem desfalicizado. Porque ou a gente começa a articular essas coisas, ou a gente vai achar que a neurose vem pelo cromossomo, né, gente? Porque por que um vai nascer obsessivo e o outro vai nascer histérico? Existem variações da incidência do desejo da mãe. E essas variações, elas estão em exercício segundo o momento de vida que a mãe passa, segundo o nascimento daquele sujeito. Ela pode estar num momento, por exemplo, mais realizador, onde ela não tem tanta necessidade de criar um pseudo-super-homem. Porque o obsessivo é como o desejo da mãe gosta, de botar aquelas fantasias do super-homem para o filho não voar e se manter sempre do lado dela, né? Já viram o gosto da mãe de botar a fantasia do super-homem no filho? Tá sempre ali, nunca levanta voo. Mas parece super-homem.